Se criar hábitos fosse difícil, ninguém escovaria os dentes todos os dias. E mesmo assim, bilhões de pessoas fazem isso. Sem motivação, sem disciplina heróica, sem precisar pensar muito. Elas simplesmente fazem. Escovar os dentes virou automático. Ninguém acorda de manhã e começa a negociar consigo mesmo. Ninguém pensa, será que hoje eu deveria escovar os dentes? Isso simplesmente acontece, virou parte da rotina. E isso revela uma coisa curiosa sobre o comportamento humano que muita gente ignora. O problema da maioria das pessoas não é criar hábitos. O problema é como elas tentam criar hábitos. Porque quando alguém decide melhorar de vida, quase sempre começa do jeito mais complicado possível. A pessoa acorda um dia motivada, assiste alguns vídeos, lê algumas coisas, se sente inspirada e decide que agora vai mudar tudo. Agora vai acordar cedo, vai treinar todos os dias, vai ler vários livros, vai estudar com foco absoluto. Vai parar de mexer tanto no celular, vai organizar a casa, vai cuidar da alimentação, vai produzir mais, vai resolver tudo. E tudo isso começa na mesma semana. Parece um plano incrível, parece uma grande virada de vida, mas na prática, quase sempre acontece a mesma coisa. Alguns dias de esforço intenso, depois um pequeno deslize, depois outro. Depois mais um. E quando a pessoa percebe, tudo voltou ao normal. A rotina antiga volta, os comportamentos antigos voltam. E junto com isso, aparece aquele pensamento silencioso que muita gente conhece. Talvez eu não tenha disciplina, talvez eu seja preguiçoso, talvez eu não consiga mudar. Mas quase nunca é isso. Na maioria das vezes, o problema não é falta de disciplina, é estratégia errada. Criar hábitos não funciona como uma explosão de motivação. Funciona muito mais como plantar uma semente. Quando você planta uma semente, nada acontece no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Por um tempo, parece que nada mudou. Você olha para o chão e parece que tudo continua igual. Mas debaixo da terra, algo está acontecendo. As raízes estão crescendo, a estrutura está sendo construída, a base está sendo formada. E depois de algum tempo, finalmente, algo aparece na superfície. Com hábitos, acontece exatamente a mesma coisa. No começo, eles parecem pequenos demais para importar. Você lê 2 páginas, faz algumas flexões, estuda alguns minutos, arruma uma pequena parte da mesa, bebe mais água, dá uma pequena caminhada. Coisas tão simples que parecem quase insignificantes. E é justamente por isso que funcionam. Porque o cérebro humano não gosta de mudanças grandes. Mudanças grandes parecem ameaça. Mudanças grandes exigem energia constante. E energia constante é algo raro. Tem dias em que você está motivado. Tem dias em que você está cansado. Tem dias em que o trabalho foi pesado. Tem dias em que você simplesmente não está com vontade. Se um hábito depende de motivação todos os dias, ele não dura muito. Motivação é emocional e emoções são instáveis. Agora imagine o contrário. Um hábito tão pequeno que você consegue fazer mesmo em um dia ruim, mesmo quando está cansado, mesmo quando não está inspirado, mesmo quando o dia foi difícil. Esse tipo de hábito tem uma vantagem enorme. Ele é fácil de repetir. E repetição é o que realmente cria hábitos. Não é intensidade, não é força de vontade, não é motivação, é repetição. Quando algo se repete muitas vezes, o cérebro começa a economizar energia naquele comportamento. Ele começa a automatizar aquilo. Aquilo deixa de ser uma decisão, deixa de ser algo que você precisa pensar e passa a ser apenas parte da rotina, exatamente como escovar os dentes. Por isso, pessoas disciplinadas muitas vezes não são pessoas com força de vontade infinita. Elas apenas entenderam algo simples. Começar pequeno é muito mais poderoso do que começar grande. Elas começaram pequeno, ridiculamente pequeno. E você pode testar isso agora mesmo. Pensa em um hábito que você gostaria de ter. Pode ser ler mais, treinar, estudar, escrever, meditar, aprender algo novo. Agora faça uma coisa curiosa. Diminua esse hábito até ele ficar quase ridículo. Se você quer ler mais, comece com 1 página por dia. Se quer treinar, comece com 2 ou 3 flexões. Se quer estudar, comece com 2 minutos. Se quer escrever, escreva uma única frase. Se quer meditar, sente por 1 minuto. Se parece fácil demais, perfeito. Esse é exatamente o ponto. Porque quando algo é pequeno demais para falhar, você repete. E quando você repete, algo interessante começa a acontecer. Aquilo começa a parecer familiar, depois começa a parecer normal, e depois começa a parecer automático. E sem perceber, aquilo começa a fazer parte da sua rotina. Mas existe outro fator que quase ninguém percebe: o ambiente. As pessoas gostam de pensar que tudo depende apenas de disciplina interna, mas o ambiente influencia muito mais do que parece. Pense em algo simples.
Se o celular está na sua mão, você vai mexer nele. Se ele está no bolso, você provavelmente vai olhar várias vezes. Agora imagine que o celular está em outro cômodo. De repente, aquela ação automática acontece menos. Não porque você ficou mais disciplinado, mas porque o ambiente mudou. Agora imagine usar isso a seu favor. Livro na mesa de cabeceira, tênis perto da porta, garrafa de água na mesa, caderno aberto na mesa de trabalho. Pequenos detalhes que empurram o comportamento na direção certa. Então faz uma coisa agora. Olha ao seu redor por alguns segundos. Existe algo que você poderia mover agora para facilitar um bom hábito? Talvez deixar um livro mais perto. Talvez colocar o celular um pouco mais longe. Talvez deixar o tênis visível. Talvez colocar uma garrafa de água na mesa. Pequenas mudanças no ambiente criam pequenos empurrões no comportamento. E pequenos empurrões repetidos todos os dias acabam criando grandes mudanças. Pessoas consistentes fazem isso o tempo todo. Elas não dependem apenas de motivação. Elas diminuem o atrito do que é bom e aumentam o atrito do que é ruim. Mas existe outro ponto extremamente importante nesse processo: identidade. Cada vez que você repete um hábito, você envia uma pequena mensagem para o cérebro. A mensagem é simples: eu sou o tipo de pessoa que faz isso. No começo, essa mensagem é fraca, mas com o tempo, ela fica mais forte. Você não está apenas lendo, você começa a se ver como alguém que lê. Você não está apenas treinando, você começa a se ver como alguém que cuida do corpo. Você não está apenas estudando, você começa a se ver como alguém que aprende constantemente. Existe até um pequeno exercício mental que pode ajudar muito nisso. Complete essa frase: eu sou o tipo de pessoa que, talvez seja, eu sou o tipo de pessoa que lê todos os dias. Eu sou o tipo de pessoa que cuida da própria saúde. Eu sou o tipo de pessoa que aprende algo novo constantemente. Eu sou o tipo de pessoa que melhora um pouco todos os dias. Pode parecer simples, mas essa mudança de identidade muda comportamento. Mas existe um detalhe que frustra muita gente nesse processo: os resultados demoram. No começo parece que nada está acontecendo. Você treina e o corpo parece igual. Você lê e não sente diferença. Você estuda e ainda parece difícil. Isso acontece porque hábitos funcionam como juros compostos. No início, o crescimento é quase invisível, pequeno, quase imperceptível. Mas com o tempo, tudo começa a se acumular. Uma página por dia vira vários livros por ano. Alguns minutos de exercício viram centenas de treinos. Alguns minutos de estudo viram uma enorme quantidade de conhecimento acumulado. Pequenas ações, repetidas muitas vezes. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em alguns dias, mas subestima completamente o que pode fazer em alguns anos. E existe mais um detalhe importante. Às vezes o problema não é preguiça, é atrito. Algo está tornando o hábito mais difícil do que deveria. Então vale fazer uma pergunta simples: o que está dificultando esse hábito hoje? Talvez seja a falta de tempo, talvez seja desorganização, talvez seja distração. Agora pense em uma forma simples de tornar esse hábito mais fácil. Diminuir o tamanho, mudar o ambiente, preparar as coisas antes, eliminar distrações. Às vezes uma pequena mudança resolve algo que parecia impossível. Agora, um pequeno exercício rápido pode ajudar você a perceber isso. Pense em um hábito que você tentou criar e não conseguiu manter. Agora, faça duas perguntas. Primeira pergunta: esse hábito estava grande demais? Segunda pergunta: esse hábito estava difícil demais de começar? Na maioria das vezes, a resposta é sim. E isso mostra que o problema não era você, era o tamanho da mudança. Mas existe mais um erro muito comum que destrói hábitos: o pensamento de tudo ou nada. A pessoa acha que precisa fazer perfeito. Se falha um dia, acha que perdeu tudo. Se perde um treino, acha que já estragou a semana. Se esquece de estudar um dia, acha que perdeu o ritmo. Mas hábitos não precisam de perfeição. Eles precisam de continuidade. Por isso, uma regra simples ajuda muito. Nunca falhe 2 vezes seguidas. Perdeu um dia, volte no dia seguinte. Mesmo que seja no mínimo, mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja apenas 2 minutos. Porque manter o hábito vivo é muito mais importante do que fazer tudo perfeito. Existe até outro pequeno exercício que pode ajudar nisso. Pense em um hábito que você quer manter. Agora, imagine qual seria a versão mínima absoluta desse hábito. A versão que você conseguiria fazer até no pior dia possível. Talvez seja ler apenas uma frase, fazer uma única flexão. Essa versão mínima é a rede de segurança do hábito. Nos dias bons, você faz mais. Nos dias ruins, você faz o mínimo. Mas o hábito continua vivo. No fim das contas, hábitos não são sobre momentos de motivação. Eles são sobre pequenas ações repetidas em dias comuns. É nesses dias que a transformação real acontece.
E quando você entende isso, algo muda na forma como você vê progresso. Você percebe que não precisa transformar sua vida inteira amanhã. Você só precisa melhorar um pequeno comportamento hoje e repetir isso amanhã e depois novamente. Pequenas ações, repetidas por muito tempo. Esse é o verdadeiro mecanismo da mudança. Então, se você quer criar bons hábitos, talvez o caminho não seja tentar fazer mais, talvez seja tentar fazer menor, começar ridiculamente pequeno, proteger a repetição, reduzir o atrito, organizar o ambiente, construir uma identidade em torno disso e deixar o tempo fazer o resto. Porque quando você entende como hábitos realmente funcionam, fica difícil não perceber uma coisa simples. Criar bons hábitos é bem fácil, na real.